Tenho sítios nas paredes com 3.000, 4.000, 5.000, tanto nas paredes como no chão. Tenho o terreno todo cheio de materiais contaminantes, assim como esta estrada alcatroada, aqui à frente da minha casa, que está toda, desde o lado de baixo até ao Hotel da Algeriça. É uma casa de família com pai, mãe e 2 filhas de 3 e 6 anos. Mauro Figueiredo comprou há 9 anos, mas só há pouco tempo soube que o antigo moinho das minas da Algeriça estava cheio de radioatividade. Tinha 2 entradas, tinha uma entrada, tinha umas escadas que nós podíamos ir para as casas até ao fundo. Em caso da avaria do guincho, nós íamos por as escadas até lá abaixo ao fundo. Então desciam por guincho? Era onde houvesse minério, a gente furava. Então era por intermédio do fogo que se tirava. Nós rebentávamos ali 100, 150 tiros de uma vez, de manhã, ao meio-dia. Quando vínhamos comer, 1 hora depois já estávamos lá embaixo a receber aquele cheiro todo. Aquilo, tinha uns ventiladores, mas aquilo não dava nada. Aquele cheiro daquela pólvora, tudo aquilo é horrível. Eu penso que não deve haver nenhum mineiro que trabalhasse lá assim uns certos anos que não esteja emalinado. Tinha 28 anos quando desceu pela primeira vez ao poço de urânio. Nos últimos 5 anos, Armando Antunes viu morrer de cancro muitos dos seus antigos colegas de trabalho. A extração de urânio, que durante anos matou a fome a muitas famílias e ajudou a fazer a guerra lá fora, foi abandonada em finais dos anos 90. As 61 minas da antiga Empresa Nacional de Urânio fecharam. Os homens partiram, o mato, os pinheiros e os eucaliptos cresceram. Ficaram as placas de aviso, os elevadores que içavam homens e minério e os escombros, restos de materiais radioativos que continuam a contaminar as gentes e as terras das antigas aldeias mineiras. Vila Ruiva fica a cerca de 30 km da Algeriça. Não é considerada aldeia mineira, apesar de muitos filhos desta terra terem ajudado a extrair o urânio que durante décadas deu dinheiro a Portugal. Quando Adelina casou, já o marido andava pelos fundos da Cunha Baixa. Eu andava com aqueles compressores e pronto, era tirar urânio e aqueles trabalhos onde demandavam, pronto, lá eles, eu sei que ele que vinha encharcadinho, mesmo roupa do fato de macaco, às vezes ele nem se levava. Mas, coitadinha da gente, era uma miséria também. Eu não sei se foi naquele tempo, não sei se eram 15 contos, 16 contos que ganhava. Então, um mês? mês. Morreu em agosto do ano passado, com 56 anos, depois de 1 ano a lutar contra um cancro do pulmão que lhe foi diagnosticado num hospital suíço. A senhora antigamente sabia que isto do urânio fazia mal ou não? Ninguém sabia, então alguém sabia que isto ia dar algum resultado, que ia dar estes problemas assim. Porque se alguém soubesse, era capaz de não irem para lá, ou não sei. Não e agora? Explicação. E agora, se só abrissem outra vez, eram capazes de não irem para lá. Pior, ficou Irene Santos quando há 5 meses enviuvou. Olha, ele começou em novembro com uma gripe. Depois daí em novembro deste ano? Deste ano. Começou com uma gripe, depois começou, pronto, diz que passava. Depois em janeiro fomos ao médico. Disseram-lhe que era uma bronquite crónica. Depois tornamos lá novamente, disseram que era uma hérnia discal. Depois tornei lá outra vez, disse que era uma artrose nos ossos. E ele sempre a pior e sempre não caminhar nem nada. Nem uma coisa nem outra, António Feliz tinha um cancro no pulmão direito. Com uma filha de 14 anos, vive agora do milho que cultiva e dos 25 € que ganha de quando em quando a trabalhar ao dia. A senhora recebe alguma pensão do Estado? Não recebe nada? Nada, subsídio? Nada. Quase 17 anos depois do encerramento das minas, não há casa de antigo mineiro que, direto ou indiretamente, não tenha sido atingida por cancro. Pulmão, garganta e tiroide são os mais comuns. A poucos metros do bairro onde vivem os antigos operários fica o Parque Industrial. Era aqui que funcionava a mina-mãe e onde era tratado o urânio que vinha das outras jazidas. Edifícios fabris que agora estão abandonados. Das centenas de pessoas que aqui trabalharam, resta meia dúzia. Baltasar Nunes é um deles, engenheiro de minas, trabalha para a EDM, a empresa que herdou a antiga ENU. O equipamento que traz nas mãos é um Geiger portátil. Serve para medir radiação gama a que se sente no exterior.
E esse aí tem quanto? Depois aos 5, aos 2.000? 2.000. No parque da entrada do antigo edifício de escritório, o Geiger contou 2.000 choques por segundo. Na prática, o que esta medição quer dizer é que a radiação aqui sentida é 12 vezes superior ao limite permitido pela legislação europeia. A explicação para tão elevada dose de radiação não se explica com o filão de urânio que passa aqui por baixo. Está também nos materiais com que esta estrada e este pátio foram construídos. Durante anos foi assim. O desconhecimento levou a que se utilizassem restos de granito trazidos das galerias na construção e reparação de estradas e casas. Sabe-se que o efeito da exposição frequente e a doses elevadas de radiação é normalmente a cancerização dos tecidos. Existem escombreiras junto a diversas minas que são bastante radioativas, têm materiais muito radioativos. Portanto, a proximidade das pessoas destas escombreiras ou a eventual utilização dos materiais destas escombreiras em reparação de estradas, em construção de muros ou construção de casas, não será uma situação muito saudável. Falava assim Fernando Carvalho, do Instituto de Tecnologia Nuclear, quando há 4 anos partiu para as aldeias mineiras à procura de saber se as escórias que ficaram das antigas minas estavam ou não a contaminar as populações. O estudo está pronto e levou técnicos de 3 laboratórios do Estado a analisar poços de água, hortas, animais e pessoas. As conclusões demonstram que quem vive junto a antigas minas é contaminado pela exposição aos escombros radioativos. Marinho Falcão, do Instituto Ricardo Jorge, foi quem coordenou o estudo, que encontrou alterações biológicas e cromossómicas em vários órgãos do corpo humano, nomeadamente ao nível da tiroide e da função reprodutiva dos homens. E não quer dizer que todas estas pessoas estejam doentes ou estejam muito doentes. Isso pode acontecer daqui por uns tempos, ou seja, essas alterações que sentiram e que verificaram podem originar daqui por 5, 10, 15, 20, 25 anos doenças naquela população? Se as exposições continuarem, se as pessoas continuarem expostas a níveis de radiação e de metais pesados elevados, algumas destas pessoas poderão, com mais probabilidade, adoecer de algumas doenças relacionadas com estas funções orgânicas. Há mais de 7 anos que este aparelho faz parte do dia-a-dia de Luís Marcos Pinto. É com ele que este engenheiro reformado das minas mede regularmente os níveis de radiação que emanam de sua casa. Começou a usá-lo depois de ler numa revista internacional um artigo sobre os efeitos do radão nas habitações. Mandou vir uns dosímetros de França, semanas depois chegaram os resultados. Qual é o meu espanto quando vem o resultado em que me diziam que tinha num quarto níveis de radão da ordem dos 4.000 becquerels por metro cúbico, com um conselho de só dever estar no máximo 2 horas por dia nesse quarto. Algumas medições depois acabou por perceber que a contaminação vinha de uma porta que tinha sido tapada com entulho tirado das minas. Deitou a parede abaixo, mas dias depois descobriu radiações noutra assoalhada da casa, a sala. Chamam-lhe barragem velha e sempre serviu para depositar rejeitados de urânio. No início deste ano, a empresa de desenvolvimento mineiro, atual proprietária das minas, transferiu para aqui mais 120.000 toneladas de escórias. Neste monte estão agora quase 300.000 toneladas de resíduos radioativos. São escombros de urânio, polónio, tório, rádio, bismuto e chumbo. Uma panóplia de substâncias com um tempo médio de vida de milhões de anos. Materiais contaminantes que estão a ser selados. Em cima do rejeitado temos argila, portanto, seguida de uma tela de proteção, como pode ver aqui onde nós estamos, para salvaguardar o teor de umidade da própria argila. Depois a seguir temos uma camada de geotêxtil, que é apenas uma proteção mecânica da tela em relação à brita que está subjacente. Portanto, logo a seguir à brita temos uma areia e então será colocada posteriormente terra vegetal. A argila seria inicialmente a única coisa necessária para impedir a passagem do radão. Ainda assim, optou-se por colocar a tela adicional a essa medida. A explicação técnica parece mostrar que é uma obra fácil de realizar, bem pelo contrário. É uma das mais difíceis e complicadas que alguma vez se fez em Portugal, já que selar escórias radioativas não é fácil. A obra é, por isso, constantemente monitorizada. Destas terras liberta-se radão, um gás que não se sente e não se cheira, mas pode matar. Quem aqui trabalha
anda com um dosímetro ao peito, que de 30 em 30 dias é analisado num laboratório espanhol. A obra ficará pronta para o ano, mas os trabalhos continuam com o tratamento de 2 minas do Parque Industrial. Uma será difícil tratar. O outro poço foi inundado e é agora uma das maiores preocupações para quem se serve da água desta ribeira e com ela rega hortas e tira a sede aos animais. É para aqui que escorrem as águas do Parque Industrial e da Escombreira, águas que a EDM garante estarem tratadas. As que vêm do Parque Industrial deverão vir contaminadas, com certeza. Mas depois, o que acontece ali, portanto, na zona da Barragem Nova, é que a EDM diz que trata a água. Portanto, a água que depois chega aqui, supostamente já deve vir em condições, porque depois ela vai por aqui abaixo, até à Felgueira e depois até ao Rio Mondego. Agora, o que está aqui em causa, e isso é que de facto se calhar é preocupante, é saber se esta água é mesmo toda tratada. E se aquela cor castanha que ali está não é senão, ou não são senão algas, não sei. Olha, e a água onde o minério era limpo, é onde? A água era ali por baixo, ali sim, mais abaixo, uns tanques que ali havia. Não sei se ainda lá existe, mas acho que sim, que ainda lá existe, para tratamento de águas. Portanto, é ali por baixo. E as pessoas utilizavam esta água ou não? As pessoas, ela ia ter ao ribeiro, portanto tinham que utilizarem, mas parece que houve aí qualquer coisa que os lameiros não davam erva, começaram a chascarem, não sei. Sortelha fica a menos de 2 km de distância e a ribeira para onde escoam as águas da antiga mina é usada para regar. As águas dos tanques ainda vão para o ribeiro? Vão para o ribeiro, sim. E utilizam na rega, nas hortas? Há pouca gente rega, mas... Naturalmente, o Gino bem sabe, vai para o ribeiro, lá vai para lá. Mas o Sr. Gino estava-me a dizer que antigamente os lameiros ficavam, não davam nada por causa daquela água. E agora? E agora é igual. A mina da Bica tão cedo não será requalificada, nem a maioria das 61 minas de urânio que estão há quase 20 anos abandonadas, deixando as populações das aldeias mineiras a viver paredes meias com escombros, lamas e lagoas contaminadas. A casa ficou um brinquinho que este serralheiro mecânico gostava orgulhosamente mostrar, mas o orgulho no trabalho feito acabou cedo, num dia em que Emma, a filha mais velha, brincava no meio da rua, em frente à casa. Um vizinho meu e uma pessoa amiga que tem um aparelho capaz de medir os resultados, que me avisou para não deixar as crianças brincar, havia à beira da estrada, havia mais acima, porque havia que acusava 10.000 becquerels. E eu aproveitei essa situação e pedi-lhe se me podia ver, para ter um conhecimento se havia aqui alguma coisa tanto na casa como no terreno envolvente. Apesar de sempre por aqui ter vivido, foi nesse dia que ouviu pela primeira vez falar em becquerels, a medida usada para medir os níveis de radão, um gás que o urânio liberta e que é um dos mais perigosos elementos radioativos. Ficou a pensar e não descansou enquanto não contatou com o Instituto de Tecnologia Nuclear. São estas as análises feitas pelo Instituto. Os resultados mostram que, por exemplo, na sala e resto do chão, os níveis de radiação encontrados estão acima do que a lei portuguesa estipula para as galerias das minas de urânio. No primeiro andar, onde ficam os quartos, o radão detectado é 5 vezes superior às recomendações comunitárias, que são de 400 becquerels, ou seja, há minério radioativo nas fundações, em pedras das paredes, no logradouro e no alcatrão à volta da casa. Nas análises que enviou para o Mauro Figueiredo, o Instituto de Tecnologia Nuclear aconselham a não estar mais de 2 horas dentro de casa. Tem medo, não é mesmo? Claro que tenho medo. Então tenho 2 crianças, tenho uma criança que nasceu aqui, a outra veio para cá de pequenina. Uma pessoa todos os dias pensa nisso, uma pessoa tem dó das crianças. E estou numa situação que eu não sei o que é de fazer à minha vida, porque investi tudo o que tinha aqui. E não tenho dinheiro para pagar esta casa e para ir viver para outra. Estou numa situação que não tenho para onde ir. Com as análises na mão e aconselhado por um advogado, Mauro tentou convencer a EDM a entregar o moinho em troca do dinheiro pelo qual o tinha comprado, cerca de 50.000 euros, 10.000 contos. A EDM respondeu que não era a responsável pela construção da casa e que à data da transação não havia conhecimento de situações anómalas. Acha que foi enganado? Enganado? E de que maneira? E de que maneira? O que é que diz isso? Porque eles, quando venderam a casa, sabiam perfeitamente da situação em que se encontram. Só se deitar a casa abaixo. Veio para aqui, está certo que deu dinheiro a ganhar aí ao pessoal.
Mas também matou muita gente aí. Há aqui